Olá, sexto ano. Hoje vamos estudar sobre a crosta terrestre. A Terra é formada por 3 camadas: o núcleo, o manto e a crosta terrestre. O núcleo é a parte central. As temperaturas são mais quentes que a temperatura da superfície do Sol. Possui níquel e ferro. O manto é a camada que envolve o núcleo. É daí que provém as lavas vulcânicas que chegam à superfície da Terra quando um vulcão entra em atividade. A crosta é a porção superior da litosfera. É a camada externa da Terra, ou seja, das terras emersas e a oceânica. A crosta terrestre. A crosta terrestre é uma das 3 principais camadas da Terra e compõe quase que a totalidade da composição sólida do planeta, ou seja, é a porção da Terra onde se encontram as rochas. É a camada mais fina da Terra, é a casca do planeta. Sua espessura varia entre 5 e 70 quilômetros. Até hoje, o ser humano só conseguiu perfurar até uma profundidade de 12 quilômetros. Vimos que a Terra é formada por 3 camadas. Então, entre elas, a crosta terrestre é a mais superficial, que é formada por diferentes tipos de rochas e minerais. As rochas e os minerais são materiais geralmente sólidos, homogêneos e de ocorrência natural. Entre os minerais mais comuns há o ferro, o alumínio e o diamante. As rochas são compostas da união natural de minerais. Algumas são formadas por um único tipo de mineral, como é o caso do calcário, rocha composta apenas por calcita. Mas a maioria delas é um agregado de diferentes minerais. O granito, por exemplo, é formado principalmente por 3 minerais: o quartzo, o feldspato e a mica. Além da extração de minerais, as rochas apresentam diversos outros usos, como na construção civil e nas artes plásticas. Os tipos de rocha. As rochas podem ser magmáticas, que são as mais antigas do planeta, formadas pela solidificação do magma terrestre. Rochas sedimentares, que são as rochas derivadas de partículas de outras rochas já existentes, as quais se solidificam com o passar do tempo. E rochas metamórficas, que são as rochas mais novas, as quais são formadas pela transformação de alguns minérios. Vejamos agora sobre o estudo sobre as rochas ígneas ou magmáticas. As rochas ígneas também são chamadas de magmáticas. Elas são formadas pelo resfriamento do magma. Existem 2 tipos de rochas ígneas, que diferem pelo local onde o magma se resfriou. As rochas ígneas vulcânicas, que formam-se na superfície da Terra, quando o magma extravasa, como a lava dos vulcões, e se resfria rapidamente, é como se formam as pedras pumice e o basalto. As rochas ígneas plutônicas são formadas quando o magma se resfria lentamente, abaixo da superfície terrestre. É o caso do granito. As rochas ígneas são amplamente utilizadas na construção civil, em pisos, revestimentos de parede, tampos de pias de banheiro e de cozinha, em calçamentos de rua e como componentes do concreto. Esse tipo de rocha também pode ser esculpido e transformado em objetos artísticos ou de decoração. A pedra pumice pode ser porosa, por ser porosa e com superfície áspera e abrasiva, é utilizada para a esfoliação da pele e para o polimento de objetos, por exemplo. Já as rochas sedimentares, elas são formadas pelo acúmulo e pela compactação de sedimentos, que são, em geral, fragmentos de outras rochas. Esses fragmentos são formados pelo processo de intemperismo. O intemperismo corresponde à ação de fatores climáticos, como mudanças de temperatura, chuva e ventos, que alteram a cor, a textura, a composição ou a formação do que é exposto a ele, por exemplo, as rochas.
Os fragmentos podem ser transportados pela ação dos ventos ou das águas. São exemplos de rochas sedimentares o arenito, formado pelo sedimento que se desprenderam do granito, o varvito e o calcário. Os arenitos podem ser utilizados como revestimentos de calçadas, pisos e paredes. Já os calcários são utilizados na agricultura para o tratamento do solo e na construção civil como matéria-prima para a fabricação de cal e cimento. As rochas sedimentares também estão relacionadas com importantes fontes de energia, já que nelas são encontrados depósitos de combustíveis fósseis, como o petróleo. Os fósseis e as rochas sedimentares. Os fósseis são restos de seres vivos ou vestígios de suas atividades que ficaram preservados em rochas, ou materiais como âmbar ou gelo. A fossilização é um evento raro e conserva principalmente a parte dura dos organismos, como ossos, dentes, conchas, carapaças e troncos. A formação de um fóssil pode acontecer quando um organismo morto ou parte dele é soterrado por sedimentos, impedindo a ação de micro-organismos decompositores e de outros agentes, como a água da chuva e do vento, que causam a deterioração do material. Ao longo do tempo, novas camadas de sedimentos vão se acumulando, formando uma rocha sedimentar em meio à qual ficam preservados vestígios daquele ser vivo. Nesse tipo de fossilização, a matéria orgânica do ser vivo é gradualmente substituída por minerais. Há também outros processos pelos quais fósseis podem ser formados. Por exemplo, a parte dura do organismo pode não ser preservada, mas deixar marcas nas rochas que se formou ao seu redor. São alguns exemplos de rochas sedimentares: a areia, o arenito, a argila, o sal-gema, calcário, o gesso e o carvão mineral. As rochas metamórficas. Desde o início da formação da Terra, as rochas sofrem modificações. As rochas metamórficas são formadas pela transformação de qualquer tipo de rocha em estado sólido, como as ígneas, as sedimentares e as próprias metamórficas. Essa transformação acontece quando, em partes profundas da crosta terrestre, as rochas são submetidas a alta pressão e temperaturas, produzindo então novas texturas e novos minerais, alterando a composição original da rocha. O granito, que é uma rocha ígnea, por exemplo, quando está sob altas pressões e temperaturas em camadas profundas da crosta terrestre, pode se transformar em gneiss, uma rocha metamórfica. Além do gneiss, a ardósia e o mármore também são exemplos de rochas metamórficas. Elas são amplamente empregadas na construção civil, como revestimento de pisos, paredes e bancadas de pia, bem como na confecção de tampos de mesas e esculturas. Outro exemplo de rocha metamórfica é a pedra-sabão, muito usada na fabricação de utensílios de cozinha e de decoração, e também por artistas em esculturas. Agora que nós estudamos um pouquinho sobre as rochas e sobre a crosta terrestre, bora lá responder as questões da apostila. Um beijo no coração de todos.